Olá, meus amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe grandissimamente o seu dia, que Deus ele possa guiar você naquilo que é o melhor. E com certeza Deus ele é especialista nisso, né? Porque Deus trabalha com orientação, ele trabalha com conselhos, e a pessoa que escutar os conselhos do Senhor, ele vai se dar bem. Ele vai ser uma pessoa que vai sobressair aquilo que a pessoa justamente ela tenta evitar. Então, eu quero compartilhar uma palavra com os meus irmãos, né? Mas antes da gente estudar uma palavra, a gente fazer uma oração, né? Eu quero fazer uma oração junto com você, para que você possa entender a mensagem que vai ser transmitida, para que você possa absorver na sua vida e tirar proveito do que você vai escutar, tá certo? Então peço a você que, se você puder, onde você está, e você fechar os seus olhos, se não puder, pode fazer com os olhos abertos mesmo, mas faça uma oração pedindo a Deus que lhe dê entendimento, que lhe dê, né, a capacidade de compreender, para que você possa aceitar aquilo que vai ser dito da palavra de Deus, né? E essa palavra possa frutificar na sua vida, tá certo? No nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, meu Pai, junto com as pessoas que estão, Senhor, já assistindo esse vídeo, e por aqueles que ainda vão assistir depois. No nome de Jesus eu peço que o Senhor abra o coração de cada um, que o Senhor abra a mente, como o Senhor fez com uma mulher chamada Lídia, meu Deus, quando Paulo pregava para ela e para aquelas pessoas que estavam lá com eles. O Senhor deu entendimento àquela mulher, o Senhor abençoou, ela pôde aceitar a pregação e a vida dela mudou. Então, Senhor, eu creio que cada um, meu Deus, dos que estão ouvindo e daqueles que ouvirão, também vai mudar a vida deles. Que o Senhor dê a força, que o Senhor dê a sabedoria, que o Senhor dê a cura, a libertação, que o Senhor, meu Deus, dê a vitória para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, e que seja para a sua glória, pois o Senhor é fiel. E diga amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero falar com vocês sobre uma palavra aqui do livro de Isaías. Eu tenho estudado essa palavra com o povo aqui na igreja, né? E aqueles que já até assistiram também podem assistir mais uma vez e também meditar e compartilhar com outras pessoas, porque a palavra de Deus é algo que não faz mal a ninguém, só faz o bem. Então a gente deve compartilhar aquilo que é bom, aquilo que está ajudando a gente a nos fortalecer, certo? Então, no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo de número 8 até o versículo de número 11, são 4 versículos aqui que eu vou ler, que está escrito assim, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então observe só aqui, sobre essa mensagem, eu quero falar sobre a importância da gente ouvir a palavra de Deus. Quais são os benefícios? O que pode acontecer com uma pessoa que escuta a palavra de Deus e pratica? Uma pessoa que leva a sério. Primeira coisa, na parábola do semeador, o Senhor Jesus falando para o pessoal ali, a explicação da parábola, né, falando que o semeador saiu a semear a sua semente, e ele fala de 4 tipos de pessoas ali: as que estão à beira do caminho,
né, que a semente é semeada, e ele diz que vem, né, o ladrão, que é justamente o diabo, né, Satanás, o inimigo, e o diabo não quer que a pessoa ouça a palavra e guarde no coração, porque ele sabe que a palavra, ela é a semente, como o Senhor Jesus explicou. A semente é a palavra de Deus. Então ele faz de tudo para que aquilo que a pessoa escutou, a pessoa se esqueça, ela não dê a devida atenção, porque se ela der a devida atenção à palavra de Deus, o que a pessoa recebe? Recebe força espiritual, recebe alegria, recebe cura, né? Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos padecendo com o mal, e ela gastou todo o dinheiro dela com os melhores médicos. O problema que ela estava vivendo não foi solucionado. Quando foi solucionado? Quando ela escutou alguém falando de Jesus. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é essa semente poderosa, uma semente que no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 23, diz que a semente lá é incorruptível, que faz uma pessoa ser gerada de novo. Então por isso que o inimigo, por isso que Satanás, ele não quer que a gente ouça Deus, ele não quer que a gente escute o que Deus tem para falar, porque o que Deus fala para a gente gera a gente de novo, cura a gente, liberta a gente, transforma, levanta, tira a pessoa da depressão, tira a pessoa do medo, tira a pessoa da incredulidade, porque ao ouvir a palavra, Jesus, ele cria em nós a fé, e a fé é a única vitória que vence o mundo, como está escrito. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela estava ali, ela foi curada, Jesus insistiu ali, porque ele queria ouvir ela dando testemunho, e ela falou, contou tudo, e o Senhor Jesus, ele disse para ela, a tua fé te salvou. Quantas pessoas na Bíblia Jesus diz, a tua fé te salvou, ou então seja feito segundo a vossa fé. Por que o inimigo não quer que a pessoa ouça a palavra? Porque se a pessoa ouvir a palavra e ela meditar na palavra, ela focar a mente dela na palavra, o problema vai se enfraquecer cada vez mais, o problema vai ser dissipado. Mas quando a pessoa foca no problema, ela fica pensando no problema, aquele problema se torna um Deus para ela, se torna um Senhor sobre ela. Aquele problema se torna algo que vai tirar até o sono da pessoa, vai impedir a pessoa até de se alimentar. Por quê? Porque a pessoa está pensando no problema, e começa a entrar o desespero, e ela começa a se afundar. E aqui no versículo de número 8, Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando a pessoa está pensando na palavra, o que vai surgir na mente dela são os pensamentos de Deus, não é o pensamento de uma pessoa vencida, sem ajuda, né? E o versículo de número 10 está escrito, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, né? Então está falando de regar a terra. O ser humano foi feito do pó da terra. A terra, ela é um lugar onde está cheia de sementes. Se você pegar, você faz um teste, né? Você pega aquele terrenozinho que você tem, ou então o quintal da sua casa, você limpa ali, você faz ali uma capina, e aí depois, quando você vê daqui a uns dias caiu uma chuva, quando você olha, aquela terra que você limpou, você tirou todo o mato, ali já está brotando de novo. Por quê? Por causa da semente que está na terra. Assim também é a nossa vida, nós fomos feitos do pó da terra.
É por isso que Abraão, quando ele orava a Deus, ele dizia: lembra que eu sou pó e cinza. Então em nós está a semente. Agora a palavra de Deus, quando vem sobre nós, vem como chuva, para regar nossa vida, para fazer com que a semente que já está em nós, ela brote, ela dê fruto. E a palavra de Deus é a única semente que produz todo tipo de fruto. Quais os frutos? Produz a cura, produz a libertação, produz a alegria, produz a prosperidade, como ele está falando no versículo 10 aqui, né? Que regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e ele fala mais, e pão ao que come. Por isso que Satanás, ele não quer que as pessoas deem ouvidos à palavra de Deus e levem a sério, creiam, guardem no coração para praticar. Às vezes a pessoa está até ouvindo, mas ela está dando atenção aos problemas. Ela escuta Deus falando, mas ela não dá atenção que Deus fala. Ela dá atenção ao problema. Ela fica com os olhos voltados para o problema. Ela fica com a mente pensando no problema. E aí não tem como produzir o que Deus quer. Agora, se a pessoa meditar na palavra, firmar a mente dela na palavra, ela vai produzir a semente da vitória. Assim como Caleb, que o próprio Deus diz que ele perseverou em seguir o Senhor. Por quê? Porque quando ele foi olhar a terra prometida com os outros 11 espias, ele não focou nas dificuldades, nos problemas, nos inimigos. Ele focou na promessa que Deus deu para ele. Em relação à cura, Jesus, ele já levou todas as nossas enfermidades. Quando a pessoa fica pensando o dia inteiro, o tempo todo, à noite, que ele está doente, a doença vai se fortalecer. Mas se ele lembrar, Jesus já levou as minhas enfermidades, e ele começar a declarar: Senhor, muito obrigado, porque eu já estou curado pelas feridas de Jesus, a enfermidade não tem mais como permanecer ali, porque essa semente do mal vai sendo simplesmente eliminada, e a semente de Deus, que é Jesus Cristo, permanece em nós e vai fazendo com que a gente produza, com que a gente dê resultados, no nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra que eu queria compartilhar com você, e vamos cada vez mais ouvir Deus, vamos ouvir os conselhos dele, porque nós vamos dar fruto para o reino dos céus. Então, que Deus abençoe grandissimamente. Eu quero só finalizar com uma oração pela sua vida. Enquanto eu faço essa oração, você está passando por dificuldade, coloca diante de Deus o que você está vivendo e peça para Ele um milagre agora, nesse momento, que Deus continue operando milagre. Se é por uma pessoa, cita o nome dessa pessoa agora. Se é uma porta de emprego, se é no seu casamento, se é na sua vida sentimental, se é na sua vida espiritual, se está precisando de força, peça para Deus. Diga para Ele aí enquanto eu vou orar: meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai, eu oro e eu apresento a vida de cada um, Senhor, que está, meu Deus, junto comigo nessa oração. A sua palavra diz, o próprio Senhor Jesus disse, que onde 2 ou mais estiverem reunidos no teu nome, e eles ligarem, eles fizerem qualquer pedido ao Senhor, ao Pai que está nos céus, Ele concede. Então nós pedimos essa bênção no nome de Jesus, e eu repreendo todo o mal na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que está ouvindo. Se é obra, meu Deus, do diabo, que seja desfeita a obra do diabo na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus eu digo: vai embora a enfermidade, a dor, a angústia, a miséria, a escassez, o desemprego, vai embora, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Meu Deus, assim eu abençoo o teu povo, porque eu creio que o Senhor é fiel. E meu irmão, minha irmã, você gostou do vídeo? Deixa o likezinho aí, curte, compartilha com seus contatos, seus amigos, né? Porque a palavra de Deus vale a pena a gente compartilhar, certo? Então que Deus abençoe grandissimamente, em nome de Jesus, e até a próxima.